Me explica o que é um impedimento, então. Você só gosta de futebol para agradar os homens. Você só está aqui porque o seu namorado te convidou, né? Questionamentos como este são frequentes na vida de toda mulher que curte futebol. É raro encontrar uma que não tenha ouvido um deles ou outros do tipo. Aliás, por que em pleno século XXI as pessoas ainda se espantam quando encontram uma mulher que gosta de futebol? Jean, como que você vê a relação do esporte e da mulher? Eu entendo que existe uma separação que talvez não deveria existir. Eu acho que o esporte em si deveria ser um só, que a mulher deveria estar incluída junto com o homem, assim, dentro de uma única coisa. Eu acho que essas separações por gênero é uma coisa até ultrapassada, assim, de você separar esporte feminino, esporte masculino. Não, eu acho que deveria ser junto, assim, sabe? Talvez daria uma maior valorização pro esporte no geral. Marina, qual que é a relação do futebol e a mulher? Eu acho que atualmente o futebol ele está sendo mais atrelado com a mulher, só que eu acho que não é do mesmo jeito que é com a figura masculina, porque o esporte do futebol está muito ligado com o masculino há 90 anos, quase um século. E tem muito preconceito para envolver. Não tem muito interesse, porque esse interesse é reprimido. Eu sou da área de arte, então eu sei como é ter um interesse reprimido por não ser algo promissor, que dê dinheiro. E não tem muito investimento e é muito ridicularizado pela sociedade, porque tem muita comparação com o futebol masculino. A Marta não dá um pé do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Pelé. Ela joga muito ruim. Até eu fazia gol nessas goleiras aí que não pega nada. Pior que estranhar uma mulher que goste de futebol é proibi-las dessa prática. E isso aconteceu entre 1941 até 1979. Esse ato na história do futebol feminino só dificultou ainda mais a presença das mulheres nos espaços futebolísticos. Em contrapartida, você sabia que alguns anos depois, em 1994, foi elaborada uma declaração sobre as mulheres e o esporte? O texto destacava que experiências, valores e atitudes de mulheres poderiam enriquecer, elevar e desenvolver o esporte. E, simultaneamente, a participação das mulheres no esporte poderia enriquecer, elevar e desenvolver a vida delas. Estranho, né? Um documento que incentiva a mulher à prática esportiva em pleno século XX precisar de uma validação para praticar algo comum que é de direito a todos. Mas será que depois de quase 30 anos a mulher conquistou o seu espaço? Cíntia. Não basta termos a maior vencedora do prêmio The Best da FIFA, a brasileira Marta, com 6 bolas de ouro, se nas páginas dos jornais damos maior destaque para quando será que o menino Ney vai ganhar uma. Não adianta termos uma seleção de vôlei bicampeã olímpica se o foco principal é a beleza das atletas, as eternas musas da delegação. E para mudarmos este cenário ou darmos o pontapé inicial, nada melhor que um bate-papo com uma especialista sobre o universo esportivo feminino. Eu sou Cíntia Souza, jornalista da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. E eu sou Ítana Santos, estagiária de jornalismo também na Diretoria de Comunicação daqui da UFO. Estaremos juntas nesse episódio de número 56 do Ciência ao Pé do Ouvido para conversarmos com a educadora física e professora aposentada Silvana Goelner. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, você ao pé do ouvido que nos acompanha, dá aquela forcinha pra gente. Siga o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, no Break, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts. Além disso, estamos presentes no TikTok, Twitter e nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra na nossa descrição. E é claro, se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar um recado, envie um áudio para o nosso WhatsApp 9966-2021, repetindo 9966-2021. E não esqueça de colocar o nosso DDD 34. Você sabia que hoje, dia 19 de julho, é comemorado o Dia Nacional do Futebol? A comemoração acontece desde 1976. A data foi escolhida em homenagem à fundação do time mais antigo do Brasil em atividade na época, o Esporte Clube Rio Grande do Sul.
O clube foi fundado em 19 de julho de 1900. E o futebol feminino, onde se encaixa? Quais as conquistas e lutas das mulheres? Para descobrirmos as respostas para essas indagações, vamos receber a nossa convidada de hoje, Silvana Goellner. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Silvana. Para a gente começar esse nosso bate-papo, primeiramente agradecê-la. Eu queria que a senhora contasse para a gente um pouquinho da história do futebol feminino. Quando começou, com quem começou? Olha, contar a história do futebol de mulheres no Brasil é um tanto difícil, porque existem poucos registros oficiais, né? Então a gente não sabe quando começou exatamente, não tem esse marco demarcatório, a primeira partida, as primeiras mulheres, os primeiros clubes, né? A gente se aproxima de algumas situações que, exatamente por futebol não ser recomendado para as mulheres nos primórdios, digamos assim, do futebol do Brasil, eles não foram registrados. Então é muito difícil saber quando começou. Eu suponho que começou quando começou com os homens, as mulheres também jogavam futebol. E essa presença delas no campo do futebol acabou fazendo que houvesse algumas interdições por não se entender que esse esporte era um esporte recomendado ou aceito para as mulheres. Então a gente vai ver, não estou falando no âmbito profissional, né, estou falando no âmbito do lazer, da brincadeira, de desfrutar da prática com a bola. Conversando com muitas das pioneiras hoje, nas entrevistas que a gente faz, elas falam que desde criança elas jogavam futebol na rua, sobretudo com meninos, né? Então não tem como precisar quando começou o futebol de mulheres no Brasil. O que a gente sabe, a partir de várias pesquisas que são feitas, que na década de 10, na década de 20, da década de 30 do século passado, existiam mulheres que jogavam futebol. Aliás, no Rio de Janeiro, na década de 30, né, nos subúrbios, nas periferias, tinham várias equipes de futebol, ao ponto de incomodar o poder instituído, que faz todo um esforço para que essas mulheres não sejam reconhecidas, não sejam visibilizadas, e em 1941 vem uma proibição oficial. Então, se foi proibido, é o que existia. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver alguns marcos regulatórios da modalidade a partir do discurso oficial, que a gente pode aproximar um certo início do futebol de mulheres. Então, em 1941, tem a lei da proibição, que, na verdade, indica que algumas modalidades esportivas não são recomendadas para as mulheres, e, de imediato, se entendeu que o futebol fazia parte desse contexto. Então, se isso existia, é porque existiam clubes, equipes, competições, ou seja, as mulheres estavam se apropriando de um espaço que não era reconhecido como seu. A gente tem que pensar que, no início do século XX, dentro das representações de gênero, o espaço público é de domínio dos homens e o espaço privado seria de domínio das mulheres, né? Então, educá-las para o cuidado da família, para o cuidado da casa, era o que acontecia nesse momento. Então, quando as mulheres vão para o esporte, quando elas vão para o futebol, elas rompem com essa representação. Em primeiro lugar, as mulheres estavam se apropriando do espaço público. Segundo, essa ideia de que elas rompem com uma representação de feminilidade, porque o futebol é um esporte que exige força, exige resistência, exige músculos que não eram considerados próprios para que as mulheres desenvolvessem, como, por exemplo, pernas. Então, isso acabou incomodando setores mais conservadores, que vão fazer todo um esforço para desconstituir a importância das mulheres no futebol e para minar a presença delas. A gente vai ver clubes, a gente vai ver equipes, a gente vai ver mulheres dirigentes tendo equipes. Então, o futebol de mulheres é associado à prostituição, é associado a atividades vulgares, digamos assim, né? Então, com isso, vem uma determinação, que a gente conta um pouco da história a partir desse marco legal, que ficou por quase 40 anos vigente, né? Que é a regulamentação do CND, que vai dizer que algumas modalidades eram interditadas para as mulheres. Em 65, tem uma nova publicação, que ao invés de revogar essa lei de 41, ela reforça, vai nomear as modalidades: futebol de salão, rugby, polo aquático, corridas de longa distância, halterofilismo, são modalidades que as mulheres não podem praticar.
Em 79 é revogado esse decreto, mas só em 83 a modalidade é regulamentada. Então, o futebol de mulheres acaba existindo oficialmente a partir de 1983, e mesmo assim com uma série de restrições. Tempo de jogo menor, bola menor, as mulheres não podiam usar chuteiras com travas, podia machucar, enfim, uma série de determinações por aí. Então, esse lapso, digamos assim, entre a presença deles e a presença delas no futebol fez com que houvesse um atraso no desenvolvimento da modalidade. Além disso, a gente pode pensar que o fato de ser proibido não significa que elas não praticassem, mas elas praticavam nas estratégias de resistência. Então, a gente não encontra dados exatamente porque não podia notificar que as mulheres estavam jogando. E elas eram alvo de intervenção da polícia, era alvo de intervenção do poder instituído. Então, a história da modalidade, digamos assim, ela passa por esse momento, que, diferente de outros países, aqui foi oficialmente interditada, né? E o futebol de mulheres só é regulamentado em 83. Com isso, começam os campeonatos nacionais, as federações poderem desenvolver campeonatos e competições, o que até então não existia. Existiam, digamos assim, iniciativas individuais de grupos organizados ou de clubes. Então, a história da modalidade, acho que ela tem que ser contada no Brasil, pensando que por 40 anos as mulheres eram oficialmente impossibilitadas de praticar essa modalidade esportiva. A senhora falou uma questão muito importante da questão da feminilidade, né? Que quando elas começaram a praticar o esporte, foi muito questionado isso. E hoje em dia, muitas das matérias divulgam essa questão da feminilidade nas matérias, né? Então, como a senhora vê essa questão? Ela foi negada, mas na hora da gente destacar o futebol feminino na mídia, a gente traz essa questão do feminino, da beleza. Acho que esses são atributos estéticos dentro das representações normativas de gênero que estão relacionadas com a mulher. Beleza, graciosidade, suavidade, né? Então, tem todo um conjunto, digamos assim, de atributos que é colado ao corpo das mulheres, e elas são, inclusive, valorizadas por conta disso, né? A beleza parece ser algo fundamental para as mulheres. A imagem das mulheres, ela pesa muito mais forte que a imagem dos homens. Então, se tem uma representação, eu diria que além de normatizada, heteronormativa, do que é indicado para homens e para as mulheres, o futebol muitas vezes rompe com essa representação, né? Então, uma forma que se tentou por algum tempo de fazer com que o futebol de mulheres fosse vendável, digamos assim, se tornasse um produto de mercado, é feminilizando as mulheres. E daí o que aconteceu? Acabou acontecendo a objetificação do corpo das mulheres. A objetificação é essa, diga-se de passagem, que não acontece só no futebol, né? As mulheres no Brasil, elas são objetificadas, a sexualização do corpo da mulher, ela se dá em todos os âmbitos. Basta ver qualquer comercial que a gente logo vai ver qualquer propagandas, publicidades, elas operam muito em cima do corpo, né? De despertar uma sensualidade, um desejo do olhar do homem sobre o corpo das mulheres. Então, isso foi em determinado momento transferido para o futebol. Em 2001, a gente teve um campeonato promovido pela Federação Paulista, que dizia que as mulheres não podiam ter cabelos curtos, tinha uma faixa de idade que podiam participar. Isso tudo indica que a ideia de trazer para as mulheres uma representação única de feminilidade, digamos assim, para o futebol, ela teve dentro desse imperativo que é para as mulheres e que elas valem pela sua beleza. Então, hoje acho que diminuiu muito esse discurso, ele ainda é presente, porque a nossa sociedade opera dentro dessa lógica, mas é uma lógica nefasta, porque ela invisibiliza uma série a pluralidade, digamos assim, dos corpos, né, de homens e de mulheres. A gente está falando especificamente de mulheres aqui, mas as mulheres são plurais, né, e se a gente pensa nos marcadores sociais da diferença, raça, etnia, geração, gênero, a gente pode ver uma pluralidade de pessoas, né, que estão no universo do futebol. Agora, querer homogeneizar a partir de uma lógica vendável, ou que se acha mais adequada de feminilidade, é muito nefasto, tanto para o futebol quanto para as mulheres que praticam o futebol, porque não existe uma valorização de um corpo que é melhor do que o outro, né? São pessoas que têm corpos diferentes, que são corpos diferentes, elas não têm um corpo, né? Elas são um corpo. A gente tem essa questão da mídia, que acabamos de abordar, de sempre buscar falar do lado feminino, né, o comportamento, estética da mulher no campo esportivo.
Só que, recentemente, né, na Copa do Mundo em 2019, lá na França, a Marta entrou em campo com um batom que chamava atenção, e aí a mídia fez toda uma repercussão contrária do que ela prega nas suas matérias, né? De vez buscar falar da estética, ela foi criticar, porque, né, causou uma comoção contrária do que eles são acostumados a nos dizer. Por que essa ação dela incomodou tanto? Eu não acompanhei muito essa ação da Marta, assim, né, o que ela falou, mas a Marta estava vendendo um produto. O batom da Avon, ela depois foi lançado no dia subsequente, que a aparição dela foi lançado aquele produto. Né, então ela estava ali numa veia comercial também. Né. Agora eu não acompanhei muito a discussão que teve, aliás, teve várias discussões nesse momento, né, a chuteira do Equal Pay, né, que a Marta estava sem patrocínio também. Ou seja, eu acho que a gente não pode pegar um fato isolado, digamos assim, da Marta para tentar entender o que é a modalidade. Eu acho que ali foi uma ação individual dela, foi provavelmente um contrato que ela fez com a Avon de entrar com aquele batom em campo para divulgar aquele batom e, efetivamente, uma marca que estava ali patrocinando, né? Poderia ser um batom, poderia ser uma camisa, poderia ser uma pulseira, poderia ser qualquer coisa. No caso, foi um batom. Mas eu acho que a feminilidade, a discussão de feminilidade, ela extrapola essa questão comercial. Acho que é da aceitação de tentar padronizar os corpos, né, de homens e de mulheres e encaixá-los. E acho que dentro desse encaixar existem alguns corpos que são mais valorizados que outros. Notadamente, o corpo branco no Brasil é muito mais valorizado que o corpo negro, por questões estruturais. A gente vive uma sociedade que é machista, que é homofóbica e que é racista ao extremo. Isso são questões que estruturam a nossa representação enquanto cidadãos e cidadãs. E no nome desses marcadores sociais, tem grupos que são excluídos apenas pela cor da pele, isso está muito claro, ou pelo gênero, ou por não se adequar a determinadas representações de beleza. Eu acho que é essa questão que a gente tem que enfatizar, não é só vincular, até porque se a gente pensa feminino, ele não está vinculado só às mulheres, né? Se a gente pensa numa representação ampla de gênero, essas características tidas como femininas, elas podem estar em corpo de um homem. Né? Então, hoje a gente vê uma pluralidade de corpos, os transexuais estão aí para mostrar isso, os não binários, as figuras queers, de que essas representações de gênero, elas são culturais, elas não estão ligadas ao sexo de nascença, portanto, elas são fluídas, elas não são sempre as mesmas, e elas podem oscilar entre um corpo que não tenha nascido como mulher. Então, acho que tem várias questões que a gente pensar aí, mas dentro de uma sociedade que é regida também pelo mercado, né, associar determinadas práticas esportivas a uma feminilidade normativa ou uma masculinidade normativa tem a ver com a questão de produto, de vender, de trazer patrocínio, de trazer, enfim, representações que consolidem uma certa lógica de operar dentro de um sistema binário, ou é homem ou é mulher, ou é masculino ou é feminino. E quando a gente fala do mercado, então, nessa tentativa de consolidar o futebol de mulheres, ele já tem todos os aportes que o masculino também tem, né? Grandes clubes, o espetáculo pronto do futebol, mas ainda falta muito trabalho deles para consolidar ele como um grande produto valioso, como é. O que você acha que falta, então, das confederações, federações e clubes para ainda impulsionar mais esse esporte? Se hoje a gente vê Corinthians, Flamengo, Grêmio, Inter, São Paulo, Palmeiras, Bahia, sei lá, todos esses times com equipes de mulheres, é porque foi uma determinação da Conmebol, em 2016, que os clubes tivessem equipes de mulheres, né? A CBF também, um licenciamento de clubes, então, por um lado é uma política de reparação, por outro lado é uma política de indução. Isso não significa que o fato de ter um Flamengo de homens e um Flamengo de mulheres, que as mulheres tenham as mesmas condições que os homens dentro dos clubes. A gente sabe que não, que ainda está muito defasado em relação ao futebol deles, mesmo nos grandes clubes. São poucos aqueles que têm carteira assinada, as mulheres não jogam muitas vezes nos estádios grandes dos clubes, não treinam nos espaços, não têm acesso às mesmas condições que os homens. Muitos desses clubes fizeram parcerias com equipes menores de mulheres, empresta o nome, empresta a camisa, ou seja, acho que o futebol de mulheres ainda não está estruturado como deveria estar. A gente não pode pensar o futebol de mulheres só a partir daquelas equipes que jogam o campeonato
brasileiro e nem a seleção. Isso é a ponta do iceberg. O futebol de mulheres é muito mais amplo que isso. Ali a gente vê um pequeno recorte, então pensar um mercado a partir desse recorte ainda é muito precário do meu ponto de vista. Como também eu acho que a gente tem que reinventar o futebol. O modelo do futebol dos homens para mim não serve, que é um modelo excludente, é uma mínima parcela de jogadores que ganham salários exorbitantes, fora de uma realidade de um país como o nosso, de extrema pobreza, com uma pobreza aumentando consideravelmente. Então, acho que tem que repensar esse modelo também, como uma pessoa pode ganhar aquilo que 100 mil pessoas juntas não ganham, entendeu? Então, acho que esse modelo de mercado não é um modelo que eu penso para o futebol de mulheres. Acho que ele pode ser mais democrático, ele pode ser mais inclusivo, ele pode ter outros valores que não esse futebol profissional. Eu estou falando desse futebol de homens também é amplo, mas eu estou tomando como exemplo esse futebol espetacularizado dos grandes clubes, das grandes redes televisivas e que é regido pela corrupção. Basta ver que os cartolas permanecem por muito tempo, os escândalos acontecem, nós tivemos aí presidente da CBF que teve que ser afastado por conta não só do assédio, mas também por conta de corrupção, dirigentes da FIFA. Tem uma série de questões que são colocadas aí. Eu acho que esse não é um modelo de futebol que eu desejaria para as mulheres. E qual seria, então, esse mercado ideal, essa estrutura ideal para a gente entender, para a gente compreender o futebol feminino? Não tenho resposta. Eu não sei qual que seria ideal. Primeiro que ideal não existe, né? A gente teria que pensar, mas acho que uma possibilidade mais democrática de que as mulheres minimamente tenham condições de estar no futebol. Existe ainda hoje uma série de mulheres que não conseguem permanecer no futebol por falta de estrutura, por falta de segurança. Acho que a gente tem que considerar isso. A gente vive num país que o feminicídio tem índices alarmantes, que a violência contra a mulher ela se dá todo dia, que os espaços não são ambientes seguros para as mulheres circularem sozinhas. Ou seja, a gente já tem o assédio, a gente tem o abuso moral, psicológico, físico, sexual, e isso não é considerado quando a gente pensa o esporte para as mulheres. Como pensar um ambiente seguro se a gente não se considerar que para as mulheres, muitas vezes, o espaço público é um espaço de ameaça à sua integridade física? Então, isso é uma questão que tem que ser pensada. Outra questão é um modelo mais democrático de gestão, que não existe clubes com toda a estrutura, e clube, basta ver, às vezes, um campeonato que tem, eu acho triste quando existe um placar de 15-0. Não é a supremacia de é a falta de equidade entre os clubes, entre os grupos. Então, pensar isso não cabe a mim pensar, mas pensar uma política a curto, médio prazo e longo prazo de desenvolvimento da modalidade implica pensar essas diferenças. Porque o futebol concentra Rio e São Paulo, os outros estados do país, cadê os outros clubes, como que estrutura se pode garantir, que desafios as federações têm de fomentar competições regulares, que não sejam competições só há 3, 4 meses, depois as mulheres não têm onde jogar, não têm onde continuar a treinar, não têm onde permanecer, os vínculos empregatícios são por temporada, não tem contrato vitalício, acaba o campeonato, acaba o vínculo de salário, quer dizer, tem uma série de questões aí a serem pensadas. Então, antes de pensar no mercado como algo que pode ser vendável, acho que a gente tem que pensar em criar uma cultura da modalidade que dê segurança às mulheres que querem estar no futebol, que podem estar no futebol. Muitas dependem do seu sustento, então elas às vezes têm que jogar futebol, mas precisa ter um outro meio de subsistência, porque o futebol não garante essa sua vida. Então, acho que são vários temas aí que dá para pensar. Agora, o que eu não concordo, e que eu acho que isso sim a gente tem que repensar, é essa pirâmide, digamos assim, que uma minoria ganha salários exorbitantes e a grande maioria das pessoas que jogam futebol sequer vivem do futebol. Agora vamos um pouquinho para a pesquisa. Como mulher, pesquisando a questão principalmente do feminino, quais as pedras que a senhora encontrou no caminho? Esse tema é um tema que vem há muito tempo, que eu venho discutindo o tema da presença das mulheres, né? Digamos, tem acho que uns 30 anos, 20 e tantos anos que eu discuto nesse caminho. Primeiro que eu acho que reconhecer as diferenças, as desigualdades de gênero talvez seja a primeira grande pedra, né? Reconhecer que o Brasil é um país, a nossa sociedade, ela é marcada por uma desigualdade de gênero, que isso não é natural, mas isso foi construído culturalmente, das mulheres terem salários menores, das mulheres terem menos visibilidade, as mulheres terem uma série de limitantes que os homens não têm, as mulheres sempre serem questionadas se elas são capazes de fazer aquilo que elas estão fazendo, sobretudo quando entram em profissões que não são consideradas próprias para elas. Jornalismo esportivo, vocês devem ter que comprovar todo dia que vocês entendem de futebol.
vocês entendem de esporte, quer dizer, para as mulheres é cobrada uma capacitação que para os homens não é, né? Então parece que todo homem entende de futebol. Quando as mulheres começam a falar de futebol, parece que elas não sabem de futebol. Então o tempo inteiro questiona, as árbitras vivem isso, os jornalistas vivem isso, as narradoras vivem isso, né? As técnicas, as gestoras, o discurso que eu muito ouço é: vocês precisam se qualificar para estar no futebol. E a pergunta que eu faço é: por que não se pergunta isso para eles, né? Vocês também precisam se capacitar para estar no futebol. Então, dentro do campo da pesquisa, talvez um preconceito maior que eu tenha vivido na minha vida é a diferença e a valorização que se dá para as áreas humanas e para as áreas que não são das humanidades, né? As ciências biológicas, sobre o campo da educação física, né? As ciências biológicas e as ciências da saúde sempre tiveram muito mais fomento do que as ciências humanas, como se não fosse importante estudar história, discutir as questões de gênero. Acho que aí existe uma outra questão, que é essa questão do financiamento da pesquisa. Filosofia, história, pedagogia parece que não são temas tão relevantes quanto direito, medicina, agronegócio, qualquer outra coisa que queira se pensar, que estão ligados muito mais ao mercado. Então, acho que um desafio foi esse. O outro desafio, que talvez também apareça, é essa ideia de que tem que mostrar o tempo inteiro que estudar a questão de mulheres é importante, porque a gente vive uma sociedade que é machista, que é misógina e que é estruturada pelas questões de gênero. São muito menos pesquisadoras que pesquisadores. Se vocês olham no quadro de CNPq de pesquisadores que são financiados, as mulheres são um número muito menor do que os homens. A gente vai ver isso em várias situações. Então, quando as mulheres começam a pensar e a propor pautas específicas sobre mulheres, talvez o que se encontre de, não diria de preconceito, mas uma representação que aparece, que a gente só quer estudar as mulheres. Não é isso. Se elas não começassem com esse movimento, ninguém despertasse o interesse de discutir mulheres. É a mesma coisa de ter mulheres nos cargos de decisão no futebol. É importantíssimo ter uma Aline Pellegrino na Confederação Brasileira, ter uma Thaís Picart agora na Federação Paulista, porque são mulheres que têm experiência e que abrem espaço para as mulheres, que trazem, digamos assim, a pauta para as mulheres. Se não tivesse, em 2015, uma mulher no conselho da FIFA, que é a Maya Dodge, que foi ex-jogadora australiana da seleção australiana e que trouxe para a FIFA a discussão de gênero, talvez o que a gente esteja vivendo hoje ainda não tivesse acontecido. Então, acho que a questão da representatividade é fundamental. Na pesquisa, eu acho que tem isso, mulheres pesquisando mulheres cria representatividade, ou seja, a gente também pode pesquisar esses temas porque eles são temas importantes. E a sua decisão em pesquisar sobre o futebol de mulheres, você já elencou aí vários desafios, mas o que te levou, que te motivou a pesquisar sobre esse assunto? E você comentou aí que pesquisou, né, futebol e masculinidades. Se na hora que você falava, estou pesquisando futebol feminino, havia uma quebra de expectativa na pessoa que estava te ouvindo, porque, né, a pessoa fala futebol, já se engrandece. Aí você fala feminino, às vezes a pessoa já quebra um pouco a expectativa. Quebra a expectativa porque por muito tempo ninguém falou do futebol de mulheres. O futebol de mulheres hoje é visível, passa na Globo, passa na SPM. A partir de 2016, com as políticas da Conmebol, tem uma maior visibilidade. Antes ninguém sabia quem é que tinha seleção, não sabiam que o Brasil já tem uma medalha de prata em Jogos Olímpicos, ninguém sabia que tem uma Copa América que acontece há várias edições que o Brasil ganhou quase todas. Quer dizer, tem um desconhecimento, uma invisibilidade da presença das mulheres no futebol, que foi aquilo que fez com que eu olhasse para esse tema, ou seja, eu sei que elas existem, eu sei que elas são importantes, eu sei que o futebol de mulheres acontece desde sempre, como é que ninguém conhece essas histórias? Eu tenho uma máxima que é como reconhecer a importância das mulheres se a gente nem as conhece, ou como reconhecer a importância do futebol de mulheres se a gente nem sabe que existem clubes, que existem times, que existem grupos, que existem mulheres que jogam futebol. Então, acho que tem uma série de questões aí que são importantes de serem consideradas. E eu diria que a invisibilidade, a objetificação do corpo da mulher, elas estão colocadas aí como desafios para a gente repensar. Falando aí na sua pesquisa, a gente gostaria que a senhora contasse para a gente como que foi esse processo, desde a decisão de pesquisar o jornalismo, a questão da mulher, então contar mesmo a sua trajetória para a gente. Sou formada em Educação Física, comecei a fazer esse curso porque queria ser treinadora, meu esporte de prática era voleibol e natação. Então, logo eu começo a fazer o curso, meu envolvimento com o movimento estudantil, o movimento acadêmico,
logo despertei para a área mais política, digamos assim, da educação física, né, e caí na história da educação física, tentar entender como essa área se estruturou. Quando eu começo a olhar isso, eu começo exatamente a perceber que não aparece na história oficial a presença das mulheres. Aí isso começa a me incomodar, então eu diria que o tema da ausência das mulheres na história do esporte e da educação física fez com que eu tivesse curiosidade de saber, bom, onde elas estão, quem são, o que aconteceu para que isso se desse dessa maneira, sem visibilidade, como se o campo do esporte e da educação física fosse majoritariamente dos homens. Então, desde sempre eu começo a estudar. Quando eu vou trabalhar na universidade, as disciplinas que eu fiz o concurso foram exatamente para a história da educação física, então sempre tentei buscar na história da educação física a presença das mulheres. A pesquisa sempre esteve atrelada a esse tema, né, e digamos que o futebol de mulheres ele entra como uma forma mais presente, digamos assim, de pauta importante em 2013, quando eu vou num evento no Rio de Janeiro e conheço a Aline Pellegrino, que foi a capitã da seleção brasileira por muito tempo. A gente participou de uma mesma atividade e eu vi que a gente estava falando a mesma coisa, ela como uma experiente atleta e eu como uma pesquisadora. E a partir dali a gente estabeleceu algum contato e eu comecei a pautar mais o futebol de mulheres. Daí veio o Museu do Futebol como, acho que um demarcador também na minha história, com a exposição que foi em 2015, né, no Museu do Futebol, que também nunca tinha feito uma exposição sobre mulheres. Os acervos que o museu tinha não tinha presença de mulheres, eu sempre cobrava isso. E em 2015 eu fui a curadora da exposição lá, Visibilidade do Futebol Feminino. E a partir dali eu comecei a fazer contato com as atletas na busca de acervos, enfim, e daí não parou mais, né? O futebol, digamos assim, ele foi decisão política mesmo, né? Bom, eu preciso investigar mais sobre o futebol de mulheres, preciso trazer essas histórias, tirá-las da zona de sombra, ou seja, trabalhar com as jogadoras de futebol, conhecê-las, e daí não parou. Daí teve envolvimento ali com a CBF, eu fui convidada para fazer parte do comitê de reformas, criar um grupo de trabalho de futebol de mulheres, que era a Formiga e a Ana Paula Árbitra, que eram as coordenadoras, que eu fiz parte. Depois veio o movimento com a Emily, quando a Emily é contratada e depois é demitida, o movimento com as jogadoras, que também fiz parte, ou seja, foi circulando, digamos assim, foram se ampliando as portas de diálogo para fora da universidade também. E acho que isso é importante demarcar, né, que a minha intervenção ela não se deu só na pesquisa, ela começou a se dar em espaços políticos, digamos assim, de ativismo mesmo do futebol de mulheres. Em 2019, em maio, eu aposentei da universidade e continuo fazendo muitas atividades, né, digamos assim, de ativismo de futebol de mulheres, curadoria de exposições. E no final de 2019, algumas jogadoras me convidaram para fazer um grupo de estudos para discutir as questões de gênero, que elas queriam conhecer mais. Então, a Juliana Cabral, que foi capitã da seleção olímpica de 2004, quando a gente ganha a medalha de prata, Márcia Tafarel, que é uma das pioneiras, Leda Maria, uma pioneira também do futebol de mulheres do Rio de Janeiro, Dilma Mendes, na Bahia, uma maravilhosa mulher, além de ser pioneira, hoje ela é treinadora da Seleção Brasileira de Futebol 7, aliás, ganhou um título mundial que ninguém sabe, né? O Brasil ganhou e ela era treinadora, campeã do mundo. Jornalista Lu Castro e a goleira da Seleção Brasileira, Thaís Picarte, ex-goleira, né? Então a gente começou um grupo para estudar as questões de gênero e acho que no terceiro, quarto encontro surgiu a ideia de conversar com as pioneiras do futebol. E a partir de lá, a gente toda semana tem conversado com uma pioneira, já chegamos ao número de 51, hoje fazem parte do grupo só a Ju Cabral, a Márcia Tafarel, a Dilma e eu. Desde a seleção de 88, a gente começou a entrevistar, que foi o primeiro torneio internacional promovido pela FIFA. Para se ver, a FIFA só faz uma competição de mulheres oficial em 1988, a primeira Copa do Mundo vai ser só em 1991, enquanto dos homens foi em 1930. Para os homens, os Jogos Olímpicos começam em 1908, a primeira inserção das mulheres nos Jogos Olímpicos é 1996, ou seja, muito tempo depois. Então, hoje eu tenho trabalhado muito nisso, tenho escrito algumas coisas, a gente está escrevendo um livro sobre umas histórias pioneiras, e o fato de ter essas conversas, que não são conversas disponibilizadas, é mais para o nosso grupo, mas a cada semana ouvir
as histórias, né, ou a história de pioneiras de diferentes partes do Brasil tem sido muito significativo, tanto para nós quanto para elas, que muitas vezes foram esquecidas, não se sentem muito lisonjeadas de alguém querer saber sobre aquilo que elas fizeram, né, para estar no futebol. Então, se hoje a gente tem o futebol de mulheres que é um pouco mais visível, é porque essas abriram as portas e sofreram uma série de impedimentos para jogar futebol, né? Eu acho que isso sempre é importante a gente saber, porque se hoje a gente tem um futebol visível para as mulheres é porque muitas lutaram para que isso acontecesse, e essas mulheres não podem ser esquecidas. Foram elas, efetivamente, que abriram as portas, né, a trancos e barrancos, passando por muita dificuldade para que essa modalidade fosse uma modalidade possível para as mulheres. Eu queria que você deixasse aqui para nós, no encerramento da nossa conversa, uma mensagem para quem quer pesquisar sobre o futebol de mulheres ou quem quer participar desse esporte aí, tanto quanto jornalista, quanto jogadora. Eu acho que para quem quer pesquisar é um terreno em aberto. Acho que a gente está apenas na infância do que é possível conhecer. Ao ouvir essas entrevistas com as pioneiras, a gente fica sabendo de competições que a gente sequer imaginava, a gente fica sabendo de equipes que nunca imaginei que poderia existir, nome de pessoas, nome de instituições, ou seja, há muito ainda a ser pesquisado. Essa pequena história que a gente tem mais, digamos assim, a partir desses marcos que eu falei para vocês, não é nada diante do futebol de mulheres, né? Então, existe um terreno muito grande de pesquisa. Eu diria que ele é, inclusive, necessário. Eu apostaria que visibilizar as histórias das mulheres no futebol é muito importante, né? Porque não apenas porque cria representatividade, mas que mostra que as mulheres sempre estiveram lá. E se não aparece é por uma questão política, de determinados grupos e determinados pensamentos que não consideram que esse é um esporte para as mulheres. Então, valorizar essas mulheres que, a despeito de todas essas impedimentos, essas interdições, as dificuldades, elas fazem acontecer o seu sonho de jogar bola, é muito importante, porque isso tem a ver com as novas gerações. Hoje, para uma menina, ela já se reconhece, ela hoje vê um jogo numa TV aberta, coisa que não existia há pouquíssimo tempo atrás. Ela pensa que se ela pode sonhar em ser jogadora, né? Então, muitas dessas mulheres que eu tenho conversado, elas falam que era muito difícil sonhar, porque o futebol não era uma possibilidade de existência, né, viver do futebol, ser jogadora de futebol e ter ali a sua profissão, ela era quase uma ocupação. Então, acho que a pesquisa ela é fundamental para mostrar isso, que existem muitas coisas a serem feitas, tanto a pesquisa da história do passado, como pesquisa sobre esses temas que vocês estão me trazendo, a questão da gestão, de como implementar um modelo sustentável do futebol de mulheres, de como projetar uma modalidade para que ela seja mais democrática, são temas que estão colocados hoje na nossa pauta, como mostrar por pesquisas para a mídia que não se deve objetificar as mulheres, mostrar outras questões. Acho que temas que a gente tem que trazer ainda que não são discutidos é abuso, assédio e violência no campo do futebol para as mulheres. A gente eventualmente vê a violência contra as árbitras, mas acho que tem uma série de violências que não aparecem, que precisam ser olhadas. E para as meninas que desejam jogar futebol, não é fácil, assim como várias situações para as mulheres numa sociedade como a nossa não é fácil, mas isso não significa que a gente não deva resistir, não deva sempre ir atrás dos sonhos do que a gente quer. É importante dizer que as mulheres podem estar onde elas quiserem, no espaço que elas quiserem. Elas têm competência para isso, elas têm qualificação para isso, o que elas não têm é oportunidade. Então, acho que sempre pensar que cavar a oportunidade é importante, é necessário, e numa sociedade que nos desvaloriza a todo dia, né, a gente sabe que nunca vai ser fácil, mas a gente precisa, enfim, apostar naquilo que a gente quer e mostrar que a gente é capaz de estar onde a gente quiser, no futebol ou fora dele. Então, hoje eu acho que a gente tem exemplos de equipes, sobretudo com essa visibilidade que o futebol tem, com os grandes públicos que estão circulando nos jogos. Acho que isso é muito importante para desconstruir uma ideia de que o futebol de mulheres não interessava a ninguém, que era chato, que era lento, que as pessoas não iam aderir, e esse discurso caiu por terra, né? A gente tem visto grande número de pessoas que assistem jogos de futebol na televisão, nas redes sociais, e têm ido aos espaços nos quais ele acontece. Então, não desistir nunca,
saber que a gente precisa ser resiliente e ter uma decisão firme e forte política de que empoderar outras mulheres é importante. Eu acho que também é necessário a gente dizer isso. Na medida que a gente sofre esses preconceitos, essa desigualdade de gênero, empoderar mulheres é romper um pouco com essa lógica. Então, eu operaria nesse sentido. Professora, sem palavras para agradecer todo esse conhecimento aqui compartilhado. Muito obrigada por ter deixado essa tarde para a gente, para essa conversa. E a gente aprendeu muito, né, Ita? Foi, sim. Ok, eu que agradeço a confiança, o convite, né, e sempre que vocês precisarem, eu estou aqui. É um tema que eu gosto muito de falar, é aquilo que eu falei há pouco. Eu acho que a gente precisa ter uma discussão política sobre a relevância de estudar o futebol de mulheres no país que se diz o país do futebol, né? Um país que as instituições oficiais pouco falam sobre as mulheres. O Museu do Futebol da CBF até hoje não tem a presença das mulheres lá dentro, muito pequena. Os clubes, se vocês forem nos museus ou no centro de documentação dos clubes, dificilmente vocês vão conseguir acessar a história das mulheres dentro desses clubes, né? Porque não foi valorizada. Então, valorizar essas histórias significa reconhecer a importância da mulher na sociedade brasileira, né? E eu acho que isso é tarefa política não só de mulheres, de homens e mulheres que lutam por uma sociedade mais humana, igualitária e justa. Bom, pessoal, esperamos que essa conversa com a pesquisadora Silvana tenha sido tão proveitosa para vocês quanto foi para nós. Só lembrando que o Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é de Dielen Borges, jornalista e pesquisadora aqui na UF. E a supervisão do roteiro é por conta da jornalista Nayara Achaya. Este episódio teve a produção, apresentação e entrevista feitas por mim, Itana Santos, e pela minha colega Cíntia Souza. A comunicação imagética foi feita por Ludmila de Castro e a divulgação nas mídias sociais está com Nayara Achaya e nós, Itana e Cíntia. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Tenham um bom dia do futebol, um abraço e até semana que vem. Ciência ao pé do ouvido.